Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim com essa cara aqui mais de repórter, tá legal? Vamos conversar finalmente sobre notícia. Eu sei que vocês estavam esperando por esse momento e esse momento chegou. Então, a primeira coisa que vocês precisam descobrir é o seguinte: qual é o veículo onde vocês estão assim projetando a notícia? Então, nós temos pelo menos 3 veículos. Um que é a internet, que aí abre para uma gama de possibilidades. O outro, que é o texto escrito, né, que a gente tem os jornais como principal veículo, eles são diários. E as revistas, tá? Eu tenho aqui um exemplo de uma revista chamada Língua. Olha que beleza, que é a língua portuguesa. Essa aqui é uma revista que virou digital, ela é revista Cult. Agora são revistas digitais, acabei de abrir aqui em uma matéria, ok? Então, eu vou conversar com vocês e eu não vou conseguir pronunciar o nome desse senhor aqui, tá? Eu vou escolher aqui uma notícia. Tá, não vou conseguir achar nada, né? Beleza, achei uma coisa aqui que é interessante. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? O que eu quero chamar a atenção de vocês é pro layout, ok? O layout da notícia, ele é importante. Eu preciso olhar para a notícia e saber que ela é uma notícia, não um poema. Saber que ela é uma notícia e não um texto em prosa. Então, visualmente, o texto notícia tem uma cara. Essa cara é o que eu vou chamar de layout. Então, o que nós temos aqui, ó? Para começar, eu tenho uma imagem, ok? Vocês estão vendo que, no caso, essa imagem fica abaixo, né? Então, eu tenho a folha, onde essa imagem, onde essa notícia vai ser estabelecida. Ela é uma folha de revista. Aqui em cima eu tenho o título. Então, toda notícia tem que ter um título, esse título tem que ter destaque. Vocês estão percebendo que aqui eu não tenho tantas mudanças de cor. Eu trabalho com padrão de fundo pastel, uma margem verde e com fontes pretas. A diferença é o tamanho da letra e o fato de ela ter negrito. Aqui ele colocou uma letra capsular para dar um quê no texto. Então, o que eu preciso que vocês se deem conta? De que o título, ele destaca-se. Então, ele ocupa praticamente aqui, ó, 1/4 da folha, ok? Logo abaixo do título, tem o subtítulo. Não sei se vocês percebem. Este subtítulo aqui, ele é muito importante. E ele tem um nome muito bonitinho, que é o lead, ok? O lead, ele é responsável por meio que apresentar o que vai ser tratado na notícia. O título tem que chamar a atenção. O título não precisa me antecipar a notícia. Porém, o lead, ele tem que antecipar a notícia, chamando a atenção do leitor, porque o propósito é que o leitor leia a notícia, tá bom? Então, numa revista, eu tenho o título, tenho o lead e o nome do autor. Então, eu preciso que vocês prestem atenção a este layout. Título centralizado. O lead não é centralizado. O lead, ele é feito na justificativa, ok? Eu posso ter a notícia em 2 colunas, seguindo aqui o padrão dessa revista. Tem revista que trabalha com padrão de uma coluna só. Mas o que vocês precisam perceber é que, sejam 2 colunas ou uma coluna só, o texto está no padrão justificado do Word, ó. Tá? Eu não tenho recurso, belezinha? Então, título centralizado, nome dos autores ou do autor, no caso de vocês são autores, né? A maioria de vocês está fazendo com 3 autores ou 2 autores. Eu acho que tem só 4 alunos que falaram que vão fazer sozinhos. Então, aí coloque o nome de vocês. Josi, nós somos 4 autores. Coloca um ao lado do outro? Sim, um ao lado do outro. Não é para colocar um embaixo do outro, não, tá? Um ao lado do outro, seguindo a ordem alfabética. Ah, mas no meu grupo eu sou Clarice, ela é Clarice, nós todas somos Clarices. Então, vocês vão para a letra do próximo
nome. Ah, eu sou Clarice Maria, ela também é Clarice Maria. Aí você vai para a primeira letra do próximo sobrenome, ok? Ah, eu sou Clarice Maria Oliveira, ela é Clarice Maria Batista. Então, a Clarice Maria Batista, pelo fato de Batista começar com B, vem antes da Clarice Maria Oliveira. Ah, meu nome é Alice e o dela é Samantha. Então, a Alice vem antes, ao lado vem a Samantha. Precisa colocar o nome inteiro, Josi? Como é um trabalho de escola? Sim. Ok, eu vou pedir para vocês a gentileza de colocarem o nome inteiro. Se nós estivéssemos com aula presencial, eu ia ensinar para vocês a colocarem um asterisco e puxarem aqui embaixo, né, uma nota de rodapé com o nome completo. Mas, enfim, não precisa. Coloquem o nome completo de vocês. Podem abreviar, né? Vocês vão perceber que quando o grupo tem 4 pessoas vai ficar muito grande, então podem abreviar, mas eu preciso que sejam os nomes completos. Coloque RA? Não. Aí também já fica muito feio, né? Fica muito descaracterizado. Então, não. Coloquem só o nome. Aí vamos supor, é Clarice Maria Batista. Clarice M. Batista. Tá legal? Não é M.B. M. que é da abreviação Batista. Fechou? Belezinha. Então, essa notícia aqui escolheu colocar a imagem embaixo, escolheu colocar a notícia em 2 colunas, escolheu colocar uma letra capsular e eu não tenho diferença aqui, ó, da fonte. Tanto o tipo de fonte, que é a Arial, é a mesma, quanto a cor dela é a mesma. Josi, é possível variar? É, só que vocês têm que escolher. Se vocês forem trabalhar com imagem colorida, é melhor que vocês escolham o padrão P e B. Por quê? Porque aí você dá destaque para as imagens, ok? Nesse caso aqui, ó, é um trecho de texto, é uma folha manuscrita. Então, para dar destaque a essa folha manuscrita, eles escolheram um padrão mais neutro, tá bom? Quanto menos vocês chamarem atenção aqui, menos vocês correm o risco de errarem no padrão. Por exemplo, vamos colocar vermelho aqui, vamos colocar azul no lead e vamos colocar os nossos nomes de verde. Nossa, pessoal, né? Ufa, tá ficando carregado. Por quê? Porque a ideia de uma notícia não é ter, né? Uau, tudo isso. Lembrando que nós estamos fazendo uma notícia, não uma capa, tá legal? Então, assim, ó, jornal agora. Vocês estão vendo que isso daqui é a primeira página. Então, a primeira página trabalha com manchetes. Não é isso, tá? O que nós vamos trabalhar é com a notícia. Então, imaginando aqui, ó. Peguei do jornal Estado de São Paulo, a parte da notícia, belezinha? Então, vocês veem que aqui eu tô falando sobre os gêmeos, tá? Que são aqueles artistas que costumam fazer grafite. E aqui, ó, eu peguei uma foto colorida deles. Essa foto colorida, tô trabalhando aqui com a imagem da bailarina, do Edgar Degas. Essa estátua tá lá no MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo. E vocês estão vendo que segue quase o padrão da revista. Quase em que sentido? Olha o tamanho do título. Aqui, ó, eles destacaram uma cor em relação às outras duas. Olha o lead aqui, pessoal. Ok? Então, é praticamente o mesmo padrão dessa notícia aqui, ó. Então, vocês percebem que é mais clean. Ah, não, Josi, eu pensei que era uma coisa assim. Não, isso aqui é manchete, tá legal? A manchete é muito mais chamativa, tem muita informação. Então, é importante que vocês entendam que primeira página é uma coisa, notícia é outra. Então, eu estou conversando com vocês sobre layout. Josi, por que você dobrou? Porque isso aqui é uma outra coisa para o segundo semestre. Todos os jornais trabalham com produções de texto. E são produções mais autorais. Nessas produções mais autorais, a gente vai conversar sobre elas, está no livro que vocês têm,
a gente vai poder usar um pouquinho a criatividade. Então, eu já tenho conversado com algumas pessoas que estão interessadas em produzirem o Espaço da Crônica. Vocês estão vendo que ele está aqui. Ele é um texto literário cujo ambiente é a divulgação jornalística. Então, a crônica, ela nasce no jornal, vem para a revista e depois ela vira livro. Ok? Mas o berço da crônica é a imprensa, o berço da crônica é o jornal. Então a gente tem a crônica aqui no Brasil se desenvolvendo como um dos gêneros mais praticados. Tanto é que tem um livro do Machado de Assis chamado Bons Dias, que é uma coletânea de crônicas que ele publicou e que entrou na lista da Unicamp para o vestibular 2022, hein, pessoal? Então a crônica é um texto importantíssimo. Inclusive, uma das duas propostas pedida pelo vestibular da Unicamp 2020 foi a produção de uma crônica. A outra foi um podcast, que são gêneros mais jornalísticos, tá bom? Então assim, ó, vocês estão percebendo que o fato de o jornal ter um tamanho, né, que é só dele, que é o tamanho A3, se não me engano, ele usa 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Muita coisa. 2 colunas aqui, ó, é o suficiente. Lembrando, pode ser escrito em uma coluna só. Josi, se a gente quiser escrever em 3 colunas, pode. Ok? Fica até com um pouquinho mais de cara de jornal. Fica bom. Só que eu sugiro que vocês vejam o layout final. Porque se no layout final, pensando no tamanho do título, pensando no lead, no nome dos autores, a gente vai colocar uma imagem, a gente vai colocar uma letra capsular. Vejam se não vai ficar muito carregado. Por quê? Porque é notícia e não manchete. Então, eu vou avaliar o critério de vocês na escolha do aspecto visual. O aspecto visual é importante. Fechou, menininhos? Título, lead. Josi, onde está, né, o sublead? Meninos, o sublead, ele costuma ser o primeiro parágrafo. Aí vocês vão ver que nessa coluna que está bem estreitinha, esse primeiro parágrafo é gigantesco, tá? Mas, se a gente estivesse com uma coluna padrão, uma coluna normal, seria um parágrafo. Então, vou pegar o texto da revista de novo, ó. O sublead, ele seria esse parágrafo aqui, de aproximadamente 5 linhas. Qual é a função do sublead? A função do sublead é ele apresentar de uma forma bastante resumida, mas com cara de teaser, com cara de quero mais, com cara de easter eggs, a informação que vai ser passada na notícia. A notícia desenvolve a informação. O lead é aquela coisa assim que vai me deixar com vontade. O título é o chamamento. E o sublead? O sublead vai me dando as possibilidades, os easter eggs e os teasers. Ok? Ele é um trailer sobre a notícia. Fechou? Então, a parte do layout da notícia é esta. Josi, e aí, né? Como que a gente vai fazer? Eu digo para vocês. Lembram-se que eu falei que lá no livro P, que livro P, Josi? Este, ó, que é o nosso, que de alguns de vocês está lá na escola, eu sei disso. Ó, falei para vocês, a crônica tá aqui, ó. Olha que bonitinho, ó, crônica, tá? Ó o nomezinho dela aqui. Mas a gente não tá fazendo crônica agora, não. A gente tá fazendo a notícia. Então, é o capítulo 4, notícia, e ele começa na página 326, ok? Então, capítulo 4, página 326, para quem tem o livro. Ai, legal, Josi, o meu ficou lá no armário da escola, né? E agora? E agora eu já mostrei para vocês os jornais. Vocês também podem tirar ideias da internet, porque o Estado de São Paulo, por exemplo, ele divulga notícias, não é manchete, na internet. Então, tem essa cara aqui, o capítulo 4, tá bom? Do capítulo 4, na página 329,
329, aparece uma notícia. Opa, vou colocar assim. Essa notícia, vamos analisá-la, tá bom? Então, nós temos o título. Esse título está trabalhando aqui com o mesmo tipo de fonte, mas com duas cores. O lead está usando a mesma cor que foi usada aqui, ó. Ok? Vocês estão vendo que eu estou trabalhando com... É só isso aqui a notícia, tá, pessoal? Isso aqui é orientação, porque o livro do professor. Vocês estão vendo que eu estou trabalhando aqui com um padrão de caixa, com 3 colunas. Eu não sei se vocês perceberam, mas a notícia ela sempre vem numa caixa, tá? É essa caixa que é o enquadramento, que é o layout. E essa notícia aqui, escolhida pelo livro, ela é uma notícia que não apresenta imagem. Então, pelo fato de não apresentar imagem, houve aí um abuso, né, das cores das fontes. Mas o que é importante é vocês observarem que o layout é título em destaque, lead logo abaixo do título, vocês estão vendo que tem tipo 2 enteres aqui, ó, separando o título do lead, e que as informações, né, da notícia propriamente dita, elas estão organizadas aqui, cada uma das colunas, no que a gente chama de espaço justificado. Ok? Eu tenho o recuo, que é início de parágrafo, fim de parágrafo. Ó, início de parágrafo, tá legal? Então, esse daqui é o fim do parágrafo que estava aqui, ó. Então, importantíssimo que seja justificado, que seja uma caixa de texto, né? Vocês estão vendo que a notícia ocupa todo o espaço, ó. Isso é muito importante. Vou até voltar aqui, ó. Eu não tenho espaços em branco, viu, pessoal? A organização da notícia, ela tem que ocupar todo o espaço da folha. E o que não for espaço da folha é imagem. Então, não posso, por exemplo, acabou a notícia aqui, ó, vou deixar esse espaço em branco. Isso não existe, tá? Cuidado com isso. Ó, todo o espaço da folha, ele é ocupado. Não vou ter, por exemplo, esse espaço em branco aqui. A notícia é organizada em relação à imagem, em relação ao tamanho do texto, do título, né? Ela é organizada aqui, ó, de modo que eu não tenho espaços em branco, né? Eu tenho aqui um espaço, mas ele não é um buraco. Então, é muito importante que vocês reparem nisso. Então, na página 329, tem um excelente exemplo, ok? E as informações, ó, sobre o que é uma notícia, o que é um lead, estão todas na página 328 do livro de vocês. Eu vou tirar imagens, né, e colocar disponível para vocês aqui, tanto do exemplo, ok, do livro, quanto das referências, né, com a página e o capítulo bonitinho, ok? Vamos para a parte dos cartazes, que eu acho que isso é importante também, além, claro, de fecharmos a leitura desse cara, tá? Eu gostei muito, quero começar falando isso para vocês, eu gostei muito da maneira como vocês se envolveram com a leitura do livro. Claro que teve gente que não gostou, né? Mas não tem problema, porque a gente não vai agradar todo mundo. Eu já falei que o importante dessa história aqui é que ela tem os elementos que nós precisávamos para trabalhar língua portuguesa, que são as funções da linguagem, que são os aspectos relacionados à semântica, que são os aspectos relacionados à construção da escrita. Ah, eu não gostei da história. Tudo bem, gente. Não gostar da história, inclusive, pode fazer parte da notícia que vocês vão criar. Esse ponto de vista de vocês. Mas neste momento, o que a gente tem que ver é quais são as possibilidades que esse material ofereceu. E de um modo geral, em todas as turmas, todo mundo teve um relacionamento interessante com o livro, ou seja, com a história, tá? Então, esse cartaz aqui, eu estou dizendo que nós vamos trabalhar a produção de texto passo a passo. Começando, vocês precisam escolher a notícia, né? Então, a escolha da nossa notícia vai passar por este livro aqui. Eu já havia comentado com vocês que vocês tinham algumas possibilidades de caminhos. Está no vídeo, está nos cartazes. Então, a possibilidade da Macabea. Josi, como que a gente vai falar sobre a Macabea? É fácil. Todo mundo percebeu que a Macabea é uma nordestina e que ela é uma retirante, ela sai de lá
da região Nordeste de Alagoas, do sertão de Alagoas, vem com a tia para o Rio de Janeiro. Ou seja, ela faz parte da categoria dos migrantes, que são aquelas pessoas que se movimentam dentro do país. Não sei se vocês perceberam, mas ela tem uma característica muito interessante. Além de a gente ter a questão da migração, que ainda é um tema pertinente às características do nosso país, né, porque ele é um país gigantesco, costuma-se dizer que ele é um país de dimensões continentais. Ela é uma jovem, então é importante ela ter 19 anos, que está ingressando no mercado de trabalho, e ela tem uma série de dificuldades, porque ela está ingressando nesse mercado de trabalho sem formação. E no livro fala da falta de habilidade dela, porque ela não tem nem formação pessoal, ela não tem essa referência familiar, e ela não tem formação social ali, né? Ela não convive com pessoas, ela não tem esse tato. E a formação escolar dela, ela fez até o 3º ano, ela erra muito, mas a tia ensinou a ela uma profissão, ou seja, ensinou a ela a datilografia. Mas como ela só tinha até o 3º ano primário, que é o 4º ano hoje em dia, ela tinha muita dificuldade de escrita. Então, essa falta de habilidade dela, essa falta de preparo dela, advindo inclusive do fato de ela ser nordestina, do fato de ela ser jovem, né? A tia talvez tivesse mais habilidades, a gente não sabe muito sobre essa tia. Todas essas informações e a atualidade sobre essas informações, a questão da escolaridade dos jovens, a questão desses jovens se colocarem no mercado de trabalho, a Macabeia pode ser usada como um exemplo para vocês fazerem uma notícia com perfil de denúncia. Josi, o que é uma notícia com perfil de denúncia? É aquela notícia em que eu uso bastante a função referencial e coloco elementos ali que chamem a atenção do aspecto emocional. Ok? Então, vocês, ao elaborarem a notícia, podem procurar dados, podem procurar números que mostrem que o que aconteceu a Macabeia lá em 1977, que é o ano da publicação deste livro, ainda em números, em gráficos, é possível se observar no Brasil ainda hoje. A questão dos nordestinos, a adaptação ou falta de adaptação desses migrantes que vêm para as grandes cidades, as cidades com mais desenvolvimento econômico, com mais desenvolvimento industrial, com mais possibilidades de emprego, e os jovens e a sua colocação no mercado de trabalho. Vocês estão percebendo que é um tema que diz respeito, inclusive, a vocês, que são jovens procurando aí uma colocação no mercado de trabalho. Então, uma segunda possibilidade. Então, vocês podem escolher esta. E aí, tirarem do livro da história, elementos para comporem a notícia. Lembram que vocês tinham me perguntado assim, precisa fazer um resumo? Eu falei, precisa, que vocês vão usar o resumo. Esse é o momento. Então, essa é uma entrada. Tem uma outra possibilidade. A outra possibilidade fala de um aspecto que a gente quase não dá ouvidos, não é que a gente não saiba que ele existe, a gente quase não dá ouvidos para ele. É o aspecto de um outro tipo de migrante. Um migrante que geralmente faz coisas erradas e sai da sua cidade natal e vem para a cidade grande meio que para desaparecer. Porque em cidades pequenas ele meio que aparece muito. Então nós temos muitos migrantes, né, que saem de estados muito distantes e vêm, por exemplo, para São Paulo, às vezes inclusive interior de São Paulo, né, ou para a cidade grande mesmo, e vivem ali em subcondições, né, em condições de moradia muito ruins, em condições de trabalho muito ruins, que são pessoas que chegam sem documento, são pessoas que chegam sem RG, sem certidão, não tem documento. Por quê? Porque são pessoas que cometeram algum tipo de crime. É o caso do Olímpico, né? Ele se dá um nome porque ele é um assassino. Eu não sei se vocês pegaram isso aqui, ó, mas ele matou um homem, a facada, tá? Tá escrito aqui. Então, assim, isso também pode ser uma denúncia, né? Por isso que eu falei, tá acontecendo, a coisa acontece, a gente tem, assim, aqueles jornais que fazem, né, essas denúncias de forma um pouco mais sensacionalista, mas isso é fato, né? Então, vocês podem abordar a notícia a partir deste viés, que é um problema social,
né? A questão de como a justiça acaba não chegando. Vocês também podem abordar o aspecto do olímpico no que diz respeito ao fato de que ele é muito bruto. Ele tem ali uma ignorância no trato, tanto para com a Macabeia, quanto para o próprio convívio mesmo, né? A maneira como ele lida ali com os colegas da fábrica, o fato de que o livro fala que o olímpico vai ser um político, e o livro aponta quais são as características que o olímpico possui que o deixariam instrumentalizado para ser um político. Não é, claro, o fato de ele ser assassino, ser ladrão, mas o fato de ele se articular, o fato de ele ter um foco, ser extremamente objetivo, o fato de ele querer vencer, né? Então ele era um vencedor, ele era um olímpico. Então é muito importante a gente verificar que o livro vai trazendo aí as características que vão tornar um nordestino migrante que vem para o Rio de Janeiro um político. Nós temos vários políticos que são assim, né? Então, pode ser a denúncia, no aspecto que eu comentei com vocês, dessa migração de pessoas que que cometeram crimes e que vêm para cá, para a cidade grande, meio que para se esconder. E pode ser também uma caracterização, aí já não seria denúncia, mas uma caracterização desse olímpico, né? Porque que o livro o trata como um vencedor. Então, essa seria a segunda possibilidade, uma segunda entrada. Tem uma terceira. Essa terceira aqui, ela é uma entrada bastante interessante. Por quê? Porque a Macabeia não é a única pessoa no mundo que consulta cartomante, né? Nós temos muitas pessoas, eu tenho amigas que leem horóscopo e acreditam, né, no horóscopo. Tenho conhecidos que acreditam. Reis antigos mandavam fazer mapas astrais. A gente tem uma peça de teatro chamada Édipo Rei, em que eu tenho a questão do adivinhar o futuro, do prever o futuro. Então, assim, é uma crença. As pessoas têm a cultura da crença em saber o futuro, em ler o futuro, em a vida estar escrita nas estrelas. E muitas vezes essas figuras que têm esse acesso a essa informação, a essa possibilidade de ler esses caminhos, elas são procuradas. Então, no livro, tá? Eu estou sempre partindo do livro, ele é o nosso referencial. É procurada uma cartomante. Então, a Glória diz para Macabeia: olha, eu fui uma cartomante, ela adivinhou tudo, minha vida mudou, né? O olímpico é meu. Então, gente, é spoiler, né? O olímpico é meu, mas vá lá, né? E é muito interessante porque a cartomante fala para Glória: se você tiver uma amiga infeliz, traz ela para mim, né? Porque vai criando uma cadeia de infelizes assim, e todos eles precisam ir para a cartomante. A cartomante ganha dinheiro prevendo o futuro. Ela é boa? Ela é extremamente perspicaz, porque ela consegue deduzir, olhando para Macabeia. Então, se vocês quiserem, leiam esse trecho, que esse trecho é fantástico. Ela vai olhando para os traços da Macabeia e vai conseguindo deduzir todas aquelas coisas que a gente sabe, né? E é uma característica das cartomantes, das adivinhas, dos adivinhos. Muito bem. Então, vocês podem entrar aqui no viés da cartomante. Ela é uma pessoa oportunista, porque ela pega a oportunidade de ler ali os traços da pessoa e vai adivinhando quais são as expectativas, ok? Eu gosto muito do trecho que a cartomante fala assim: o moço, os olhos dele são claros, ou ele é moreno, ou ele é loiro, ou ele é azul. Então, assim, né, não tem como escapar. Então, essas pessoas, alguns chamam de charlatães, alguns chamam de pessoas aproveitadoras. Eu não sei, vai depender da notícia de vocês, vai depender dos elementos que vocês trouxerem, ok? Então, vocês podem fazer uma notícia com caráter de alerta, né? Colocarem a informação, usarem o que acontece aqui como exemplo, né? A Macabeia, por exemplo, olha só o que aconteceu, ela foi lá, recebeu uma notícia, ficou toda fora de si e teve como consequência o que ela teve. Então, será que pessoas assim não são perigosas?
E aí vocês montam a notícia com essa característica de alerta. A notícia com característica de alerta, ela tem uma linguagem referencial? Tem, né? Porque você está usando um exemplo. Mas a principal função do alerta é a função emotiva, porque ela tem que despertar no leitor uma mudança de atitude. Então, tá? Tem aí a função da linguagem presente. Agora, um próximo viés é o viés do escritor, né? Que ele é o narrador da história. Aqui, a função que vocês vão usar vai ser uma função mais metalinguística. Josi, dá para fazer uma notícia com o Rodrigo? Dá. Faz de conta que o fulano, que é o autor do texto, foi entrevistar um autor chamado Rodrigo SM no seu processo de criação deste livro aqui. Então, a partir dos elementos que vocês encontraram aqui na história, vocês podem montar uma notícia falando sobre qual é o papel do escritor e quais são as principais dificuldades em ser escritor. Ok? Lembrando que essa aqui seria uma notícia com funções mais metalinguísticas. E aí ele coloca vários elementos que são bastante interessantes no processo de produção de uma personagem e de um livro denúncia, porque o Rodrigo disse que ela é uma dor de dente que precisa ser denunciada. Quinto, que o vídeo já está enorme, vocês podem escolher fazer um vídeo sobre a tia Clarice, né? Então, a Clarice, ela não é um autor, ela é uma autora. E aí, vocês podem escolher, e aí quem for escolher isso aqui, eu sugiro que assistam a entrevista dela, pelo menos. Tem 20 minutos de entrevista, 7 são de claquete, né? E aí, fala-se na entrevista, ela, né, fala na entrevista sobre a produção deste livro aqui, que é o último livro dela. Então, ser mulher escritora nos anos 70. Então, várias falas do Rodrigo fazem referência a isto, né? Se fosse mulher, choraria piegas. Cita isso. Então, rapidinho, tem 30 minutos esse vídeo. A Clarice nasce em 1920, então esse ano ela está fazendo 100 anos. Ela vai morrer no ano da publicação do Hora da Estrela. O livro sai praticamente em outubro, né? Ele chega nas bancas em outubro, ele chega às livrarias, desculpem, em outubro. Ela morre em dezembro, dia 9 de dezembro. Ela faria 57 anos no dia 10 de dezembro, tá bom? Então, você tem aí o falecimento da Clarice Lispector e ela era uma imigrante. Uma imigrante por quê? Porque a família veio da Ucrânia. E, além de ela ser uma imigrante, ela também era uma migrante, né? Eu coloquei ainda imigrante porque ela continua sendo estrangeira. Ela vai ser reconhecida como brasileira quando ela se casa aos 24 anos. Então, a família vem para Alagoas, de Alagoas vai para o Recife, do Recife vai para o Rio de Janeiro. Aos 24 anos, ela se casa com um diplomata, e ela fala isso, e ela vai para o mundo. Ela vai para Nápoles, de Nápoles ela vai para Berna, de Berna em Berna ela tem um filho, que é na Suíça. Aí depois eu acho que ela vai para os Estados Unidos, ela fica em Washington um tempo, fica em Paris um tempo, depois vai para Washington. Aí depois ela se separa do marido e volta para o Rio de Janeiro, vive no Leme até morrer. Viaja, mas a casa dela fica no bairro do Leme, lá. O que eu não sei se vocês sabiam, porque eu não sabia, é que a Clarice não se chamava Clarice, ela se chamava Chaya, né, que é Clara, e daí Clarice, né, porque ela era pequenininha, mirrodinha. Então ela era judia, né, tanto é que o enterro dela não pode acontecer no dia do falecimento, tem que acontecer no domingo, porque o sábado é dia do Shabbat. Ela, além de ser judia, ela fez parte de uma diáspora, né, que é uma daquelas saídas, das fugas, das grandes fugas do povo judeu. Eles vivem fazendo diásporas, né? A família dela é pobre, pelo fato de ela fazer parte do grupo de judeus, fazer parte de uma diáspora, a família dela chega muito pobre, muito doente, aqui ao Brasil. Tanto é que no Resto de Carnaval, que é um conto do Felicidade Clandestina, ela menciona ali como é que a família viveria. Mas a Clarice, ela é uma menina, uma jovem e uma mulher bela. Então, o que seria ser judia, filha de uma diáspora, pobre, ser uma mulher bela, uma das poucas mulheres na época, em 1944, formada em Direito,
com profissão. Em 1944 ela tinha uma profissão, ela era jornalista. Em 1944 ela já era escritora. Quando ela tinha 24 anos, né, ela se casa, mas antes de se casar ela publica um livro. Antes de ir embora para Nápoles, acompanhando o esposo, primeiro ela fica em Belém, depois ela vai para Nápoles, ela já é uma autora bem recebida com o livro Perto do Coração Selvagem, que é o primeiro livro dela. E depois mãe. Ela nunca abre mão de dizer que ela é mãe. Inclusive, na entrevista dela tem um momento muito interessante, porque ela fala assim, eu sou muito maternal. Não dá para acreditar muito nisso, não, porque ela fala assim, eu sou uma pessoa feliz, tô cansada, mas eu sou feliz. E o maternal dela sai nesse cansaço também, tá bom? Então, o livro A Hora da Estrela, tá? O livro A Hora da Estrela quer falar sobre a Macabeia. Então, quem é a Macabeia? Ok? Se vocês escolherem, por exemplo, o caminho A, vai ser absolutamente importante vocês mencionarem quem é essa Macabeia. De onde ela vem, como que ela vive, como é que ela foi criada, como é que ela é, por que ela é assim e o que acontece com ela. Então, vocês têm que seguir essa linha de raciocínio, né? Se vocês optarem aqui por falarem da Macabeia na notícia de vocês. Spoiler, tá, gente? Spoiler, tá? Então, nesse spoiler, a Macabeia tem 19 anos, ela é uma analfabeta funcional, ou seja, ela sabe ler e escrever o suficiente para ela estar ali, né, enxergando o mundo letrado. Ela é ingênua, ela é delicada, ela é muito educada. Ela fala, inclusive, para o Olímpico, eu acho que a maior riqueza que uma pessoa tem é a educação, a maior riqueza que uma pessoa tem é o dinheiro. Isso é muito interessante para caracterizar a diferença entre os dois. E ela tem uma profissão, a tia ensinou ela, então ela tem a profissão de ser datilógrafa. Então o que a gente percebe é o seguinte, a Macabeia vem para o Rio de Janeiro, com 19 anos ela trabalha, ela se sustenta, né, comendo pão com salsicha e tomando Coca-Cola, o pão com mortadela, come vez ou outra queijo com goiabada e compra uma rosa. Né? Então o salário dela dá para pagar ali aquele quartinho que ela divide com as 4 Marias. Ela se envolve com as 4 Marias, né, que são as colegas de quarto dela. Ela se envolve com a Glória, mesmo que seja para se ofenderem, mas ela se envolve com a Glória. E ela se envolve aí emocionalmente, né, com a ideia de ter um namorado, com o Olímpico. E ela morre. Por isso que ela tem a hora da estrela dela, né? Algumas pessoas me perguntaram o que são as explosões. Então é isso. Spoiler, o Rodrigo precisa escrever, então ele mostra todo o processo de sofrimento, todo o processo de suar, tem hora que ele fala assim, eu não vou mais escrever, continuando, né, então você percebe que teve um tempo ali, que teve uma ruptura, e principalmente o sofrimento dele quando ele perde páginas, né, que ele fala, onde foram parar as minhas páginas, e ele escreve, e eu não sei se vocês perceberam, mas na hora que acaba o texto ele morre. Como assim, Gilson, ele morre? Ué, gente, se ele é o narrador de uma história e a história acabou, ele morreu. Ele é uma ficção. Ele só tá vivo enquanto a história tá acontecendo. Acabou a história, ele morreu. Quem fica vivo é o autor. Quem fica vivo é o livro. Mas na história, quem conta tá vivo enquanto a história acontece. Né? Então assim, spoiler. Nós estudamos língua portuguesa e produção de texto. Tá bom? Então, na produção de texto, polifonia. No livro tem a fala desse povo todo aqui, ó. Então, a Clarice, que nos dá a fala referencial, fazendo a denúncia sobre a questão da nordestina. Eu tenho o Rodrigo, que faz a fala metalinguística, né, a função metalinguística. E eu tenho a figura da Macabeia, né, que faz com que o livro tenha muitas referências poéticas e emocionais. Ok? Então, para vocês entenderem por que o livro está se conectando a esse momento da nossa teoria de LPPT. Sobre o layout, mostrei para vocês. Isso aqui, ó, é segundo semestre, tá? Mas tem gente que já está me procurando a respeito disso aqui. Então, o veículo que nós vamos focar são jornal e revista. Tá? A notícia que vocês têm que me entregar em junho, dia 17, no máximo, é uma notícia de jornal ou revista
Isso aqui não é para agora, então vou parar aqui o cartaz. A linguagem tem que ser a norma padrão. Então, vocês vão ter que escolher uma pessoa que seja muito boa de português, muito boa. Por isso tem que ser em equipe, para a pessoa fazer revisão, tá? Tentem acabar o trabalho antes do tempo, para dar um tempo de o texto descansar, para dar um tempo de a pessoa rever. Para entregar, vocês podem usar o PDF, vocês podem usar o formato do Word, que é o Rich Test, né, que aí também prende o texto para não ser alterado, porque cada leitor é de 1 ano, meu computador tem o Windows de 1 ano, então para não sofrer alteração é o Rich Test do Word, ou PDF, ou PowerPoint, tá bom? O PowerPoint ele tem mais ferramentas, dá para trabalhar mais. Tem gente que consegue trabalhar com Canvas, eu aceito. Tem gente que consegue trabalhar com Corel, eu aceito. Tem gente que consegue trabalhar com o PowerPoint, eu aceito. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam que o layout é importante. Então, trabalhar aqui com essa apresentação da notícia é importante. Ok? Por favor, coloquem referenciais, tá? Teve uma coisa que eu esqueci de falar para vocês que é importantíssima, que é o uso das legendas. Coloquei imagem, eu tenho que colocar legenda. Coloquei imagem, coloquei fotografia, eu tenho que colocar legenda. Tá? Importantíssimo. Ai, Josi, a gente não vai colocar imagem, não. A gente vai colocar isso aqui é imagem. Caiu o texto. Tem que ter legenda, tá bom? Tem que ter legenda. E principalmente, tem que ter fonte. Tá, pessoal? Fonte. Senão a gente faz uso indevido, a gente se apropria indevidamente de uma coisa que não é nossa. Além disso, plágio. É roubo, mas é plágio, tá? Então, estão aqui os formatos. O que mais, Josi, que a gente precisa saber? Meu Deus, 40 minutos. Tamanho de uma aula. Layout da